Muito bem. Queridos, eu li há um dia desses aí para trás, um livro que tem na biblioteca da igreja. Chama-se Como Vencer nas Crises, de Davis, da editora Vida Nova. E aí, durante a leitura, eu me deparei com algumas frases que ele coloca no livro. Frases essas que me chamaram a atenção. Óbvio, não pela beleza das construções vocálicas, muito menos gramaticais das frases, mas pelas oportunidades que elas me permitiram analisar, pensar, repensar sobre algumas verdades da vida cristã. E aí eu as achei tão interessante que decidi adaptá-las para um sermão. São frases, e aí a gente teve que adaptá-las para o sermão de hoje. E eu quero convidá-lo, para que a gente analise isso, para abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, para lermos do versículo 60 ao versículo 66. E aí eu vou pedir que você me acompanhe em sua Bíblia, a leitura que farei desse trecho da palavra do Senhor. Repetindo o texto, Evangelho de João, lembrando sempre que João é o quarto dos evangelhos, no capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 66. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Nós vivemos com pelo menos um conceito que gera uma pressuposição que é sutil, mas que penetra desapercebida na nossa mente, que é a seguinte: se nós estamos dentro da vontade de Deus, tudo o que nós fizermos será um sucesso, será bem sucedido. Isso é um jargão que a gente tem. De novo, é um pressuposto que penetra nos nossos corações. Bem, se por sucesso nós definirmos o cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida, então sim, essa pressuposição é verdadeira. Isto é, estando dentro da vontade do Senhor para as nossas vidas, cumprindo o seu propósito em nossos corações, tudo o que nós fizermos, sim, é bem sucedido e será um sucesso. Nesse contexto, João 6 nos permite visualizar alguns fatos que substanciam essa pressuposição, porém, chama-nos a atenção para alguns outros detalhes que eu julgo importante e que mexem com essa estrutura da pressuposição de que, fazendo a vontade de Deus, tudo dará certo. A minha questão é esse tudo dará certo. Porque até chegar no tudo dará certo, tem um caminho. E às vezes esse caminho é que complica a nossa ideia de que se eu estou na vontade de Deus, tudo dá certo. Tudo é bem sucedido. Calma lá, cara pálida. É assim, mas tem um caminho para chegar aí. Tem passos para serem dados. E eu quero convidá-los para a gente caminhar nessa direção. Primeiro, mais ou menos por 18 meses, Jesus realizou o seu ministério na Galileia.
esse ministério gerou, provocou, produziu alguns resultados que são visíveis. Vamos a eles. Preocupado com as necessidades mais básicas do ser humano, o Senhor, a partir do lanche de um único rapaz, dentre todos aqueles que seguiam, João capítulo 6, versículo 9, multiplica os elementos, 5 pães e 2 peixes, e alimenta com eles quase 5.000 homens, capítulo 6, versículo 10 do Evangelho de João, e com sobras. E aí a gente pode ver, quando estamos na presença de Deus, quando estamos na vontade de Deus, tudo que a gente faz é bem sucedido. Segundo, o povo impressionou-se tanto que quis fazer de Jesus o rei. Capítulo 6, versículo 15 aí de João. Mas Jesus se retirou daí. Fugiu daí. Queridos, as pessoas, sempre que recebem com agrado a promessa de alguma coisa em troca de nada, ficam felizes. Vejam, sempre que alguém dá pão, e aí o pão é simbolizado em favor, em benefícios, em alguma ajuda, em troca do que não é feito nada para ganhar, esse que recebe tem voto de apreço para quem dá. Que é o que aconteceu aqui com essas pessoas. Eles não fizeram nada para receber pão, foram alimentados, e aí quiseram constituir Jesus o rei deles. Outra coisa, na noite desse mesmo multiplicar de pães, enquanto os discípulos de barco atravessavam o lago rumo a Cafarnaum, Jesus subiu a um monte sozinho para orar. Mateus capítulo 14, versículo 23 diz isso. Lá pelas 3, 6 horas da manhã, em quarta vigília da noite, Mateus 14, 25, Jesus decide juntar-se aos seus discípulos. E para isso, depois, evidentemente, de descer do monte, para o qual ele subiu para orar, ele caminha sobre as águas até o barco, por mais ou menos 200 metros, de 15 a 20 estádios, João capítulo 6, versículo 19. Vencendo águas que se agitam pelos ventos. Ele caminha sobre as águas agitadas pelos ventos. Então podemos dizer de novo o seguinte: quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando os propósitos do Senhor ocupam o nosso coração, nós andamos sobre águas que se abatem sobre nós, nós caminhamos sobre as dificuldades e nós prevalecemos sobre elas. Outra coisa, no dia seguinte, a multiplicação dos pães, Jesus se declara ser o pão da vida. João capítulo 6, versículos 35 e 48. Depois de dizer à multidão que ela o seguia justamente por ter sido alimentada sem ter gasto nada. João capítulo 6, versículo 26. Diante de ouvir isso, vejam, a população vem, Jesus olha a necessidade e diz assim para ela. A partir dos discípulos, diz para a multidão: vamos alimentá-los. Multiplica 5 pães e 2 peixes, alimenta a multidão. E aí Jesus diz assim para eles: olha, vocês me seguem porque eu multipliquei pão, peixe, alimentei vocês e vocês não pagaram nada por isso. Quando a multidão ouve isso, a multidão tem 4 posicionamentos. Ela toma 4 atitudes. Primeiro, capítulo 6 de João, versículo 41, a multidão murmura, resmunga e reclama. Interessante isso, né? Segundo, capítulo 6, versículo 42, a multidão desdenha de Jesus.
Terceiro, capítulo 6, de 43 a 59, a multidão conclui que as palavras de Jesus são muito duras. No grego, a palavra para duras é ásperas. Então eles entendem que as palavras de Jesus são muito ásperas, porque afinal de contas, Jesus chama a multidão mais ou menos para dizer o seguinte: olha, para vocês se relacionarem comigo, para vocês me seguirem, para vocês conviverem comigo, é preciso compromisso e comprometimento. O que a multidão não queria saber. E aí, em quarto lugar, o que a multidão faz no versículo 66, que a gente leu para embasar o nosso sermão de hoje, ela abandona Jesus. Para de segui-lo. A multidão desaparece. Nós podemos dizer que Jesus sofre uma rejeição. Rejeição por parte das pessoas que até ali o seguiam. E é uma rejeição que dói. Dói como dói toda e qualquer rejeição, todo e qualquer menosprezo, toda e qualquer indiferença, toda e qualquer sensação de abandono. Nós podemos dizer que do ponto de vista humano, à luz dos resultados, alguém que tinha uma multidão que o seguia, capítulo 6, versículo 22, e que depois de algumas palavras se volta e vê que ficou só com 12. Agora, vejam quem são os 12 que ficaram. Dos 12, um era ladrão e o traiu. O texto diz isso. Dos 12, 2 irmãos, querendo a primazia entre os demais e sobre os demais, chamam a mamãe e diz para ela: mamãe, por favor, pede para Jesus para que nós 2 sentemos-nos, um à direita e outro à esquerda. Desde aquela época, já entre os discípulos, o que João e o irmão dele queriam é que a mamãe funcionasse como uma espécie de QI. Quem indica, né? Olha quem ficou. Um era intrépido. Mas na hora do vamos ver, negou. E por 3 vezes. Então vejam, Jesus tinha, um dia antes, uma multidão. Ele prega um sermão, eu espero que isso não aconteça comigo hoje aqui não, tá? Mas ele prega um sermão, no dia seguinte sobram 12. 12 dentre os quais esses que eu descrevi para vocês. Tinha um incrédulo. Se eu não colocar meu dedo lá na mão e na ferida, eu não acredito. Então, de novo, do ponto de vista humano, nós podemos dizer que, neste momento, há um fracasso, um fiasco, uma tragédia, uma enorme decepção. Ficar para nós, gente. Você tem uma multidão num dia, no dia seguinte ficar com 12. Nenhuma igreja dá conta de aguentar um pastor assim. Pastor, o que aconteceu? O senhor tinha uma multidão no começo do ano, no final do ano ficou 12, ficaram 12. Nenhuma igreja aguenta pastor assim. No mundo em que nós vivemos, busca-se o sucesso pessoal a qualquer preço. Tudo pode, tudo vale, os meios justificam os fins. Queridos, como é que Jesus lida com isso? Como é que Jesus se posicionou para isso? Porque do ponto de vista humano, isso aqui é um fracasso. Isso aqui é um fiasco. Do ponto de vista humano, este momento de Jesus é uma decepção. Eu queria que a gente parasse para pensar sobre a nossa pressuposição. Quando estamos na vontade de Deus, tudo que a gente faz é bem sucedido, é um sucesso.
Essa foi a pressuposição. Se a gente olhar para isso aqui, a gente vai dizer assim, Jesus não estava na vontade de Deus. Não é possível. Ele começa com a multidão de noite e termina com 12 na manhã do dia seguinte. Cadê o sucesso? Então, cuidado, e muito cuidado, ao associar sucesso com vontade de Deus. Eu disse que, em muitos casos, na grande maioria, quando se está na vontade de Deus, aliás, em todos, quando se está na vontade de Deus, realmente há sucesso. Mas há um percurso para chegar aí. Neste percurso de Jesus, neste momento, não tem nada de sucesso aqui. A questão é como é que se posiciona sobre isso. Como é que se coloca diante disso. Como é que Jesus se posicionou sobre isso. Eu quero levá-los a ver 2 posicionamentos que Jesus tomou diante desse momento. O primeiro está no versículo 67. Jesus não se deixa bater pelo fato. Pelo contrário. Ele indaga dos 12 se eles, a exemplo da multidão, também não queriam ir embora, também não queriam se retirar. Ele olha para os 12 que ficaram, depois de ter pregado para uma multidão, ficaram 12. Ele olha para os 12, vocês não vão embora também? Queridos, uma das coisas mais perniciosas que nos abatem, nos prostram, nos derrubam, que acabam com muitos dentre nós, é saber que tem gente que não gosta da gente. Que fala mal da gente. Que desdenha da gente. Que nos despreza. Que não faz a menor questão de nos ter por perto. Aliás, tem até quem nos evite. Tem gente que não suporta isso. Tem gente que não dá conta de viver com isso. E aí se humilha, se anula, muda uma série de comportamentos só para se dar bem com todos. Tem gente que engole não um sapo, mas um brejo inteiro para ser do grupo, para ser aceito, para ter gente à sua volta, ao seu redor. Jesus não. Com ele, quem não é a seu favor é contra. Mateus 12, 30, Marcos 9, 40. Quem não é com ele é contra. E quem com ele não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Jesus não depende da aprovação de todos. Porque isto está em segundo, terceiro plano. O que está em primeiro é fazer a vontade de Deus. Jesus não se deixa bater por este fato. É um golpe? Sim. Um golpe doído, sentido, duro. Mas Jesus prossegue. Ele continua. Ele não desiste. Ele não fica prostrado. Ele não deprime. Ele não vai embora. E ele não lamenta. Que é o que muita gente faz. Então, nem tudo que a gente faz dá tudo certo. A questão é, quando uma coisa ou outra não dá certo, como é que nós nos posicionamos? Jesus faz isso. Ele não lamenta, não abandona e prossegue. Tem gente que desiste. Jesus não. Ele vai. Segundo, Jesus mantém diálogo com quem fica. Versículos 67 e 69. Ele fala, questiona, versículos 67 e 68. Ele ouve, versículos 68 e 69. Ele não se isola. Ele não se afasta das demais pessoas. Ele não se reclusa, não se encaramuja. Ele não se recolhe. Ele conversa, ele dialoga, ele fala, ele ouve. Que diálogo é isso, queridos? Via de mão dupla. Eu ouço e falo, eu falo e ouço. Tem gente que ao saber que A ou B pensa de si, ao saber que não é muito bem-vindo aqui ou ali, ao saber que fulano, meu Deus, fulano, pensa
pensa isso, e que cicrano diz aquilo, tem gente que se fecha. Se fecha para a família, se fecha para com os demais, sai da igreja, muda o visual, se deprime, se revolta, se amarga, desconta nos outros, gritando, ofendendo, xingando, falando besteiras e bobagem. Jesus dialoga. Dialoga com quem fica. Ele não os vê como os que foram. Versículos 67, 8 e 9. Jesus não transfere para os 12 nada do que a multidão fez. Jesus não tem para com os discípulos um posicionamento como teve para com a multidão. Porque para Jesus, os discípulos não têm nada a ver com a multidão. Eles não são a multidão. Eles não são da multidão. A multidão acha o discurso duro, versículo 60. Os discípulos confessam que Jesus é o Cristo, Mateus 16, 10. A multidão abandona Jesus, os 12 não, porque sabem que só Jesus tem palavra de vida eterna. A questão, queridos, é o que a gente faz quando ao longo do nosso percurso, mesmo estando na vontade de Deus, certas coisas não dão tão certo como a gente gostaria que dessem. E que aos olhos do mundo parecem um fracasso. Jesus conversa com as pessoas que ficam com ele. Ele não vira as costas e vai embora, porque a multidão o abandonou. Todos nós estamos sujeitos a empreendermos qualquer coisa que não seja lá um sucesso, pelo menos durante um tempo. A questão é o que nós fazemos, como fazemos e quando fazemos diante desse momento de fracasso. Todos nós estamos sujeitos a erros no que nós fazemos, no que nós falamos, a quem, quando e como fazemos e falamos. A questão é como nós nos posicionamos quando isso acontecer. Todos nós estamos sujeitos às injustiças, a sermos mal interpretados, mal entendidos, e por isso sermos rejeitados por A ou B. E aí, termos gente que vire a cara para nós, que nos evite, que não nos queira. A questão é como agimos nessas horas. Olhando de novo para o que fez Jesus, ele não deixou que isso o abatesse. Prosseguiu, continuou. Segundo, ele não se isolou, não se distanciou das pessoas, mas ele manteve diálogo e convívio com os demais, que nada tinham a ver com isso. Eu quero orar com os irmãos a esse respeito, porque, como dissemos, todos nós estamos sujeitos a começar alguma coisa, e no percurso, no decorrer dos dias, essa coisa de repente virar. Isso não significa que nós não estamos na vontade de Deus. Isso significa que no mundo nós teremos problemas. A questão é o que a gente faz quando tem um problema. Olha para o que Jesus fez. Ele é modelo. Ele é o paradigma. É aquele a quem devemos imitar. Vamos orar? Senhor Deus, é possível, muito possível, que neste momento, alguns de nós, um número pequeno ou maior, na minha opinião isso não importa, mas alguns de nós passem exatamente por essa situação. Nós estamos dentro da vontade do Senhor, entendemos assim, mas no percurso, este momento em particular, esse empreendimento em particular, parece-nos, ainda que nós tenhamos certeza de que estamos na vontade do Senhor, mas parece-nos beirar o fracasso, o fiasco, a tragédia. Porque soubemos que A, B ou C não vai com a nossa cara, não gosta da gente, não nos quer tão próximos, tão presentes.
Alguns de nós se deprimem, se entristecem, entregam os pontos, desistem, abandonam, deixam, ou se revoltam com quem fica e acaba descontando toda a raiva, toda a bronca, e aí fala, esbraveja, xinga, protesta, com quem não tem nada que ver. Não é assim que o Senhor fez quando um momento da sua vida, ao longo do seu ministério, à luz da ideia do homem de sucesso, o que a gente pode dizer do ponto de vista humano de sucesso, o Senhor passa pelo que a gente pode admitir do ponto de vista humano por um momento de fracasso. O Senhor termina a noite com a multidão que te seguia e começa o dia ficando só com 12. Porque algumas pessoas não queriam mais andar com o Senhor. O que é que o Senhor faz? Continua. O Senhor prossegue. Não é porque A, B ou C não querem me ver, não queriam ver o Senhor, não queriam estar com o Senhor, que o Senhor desistiu. Não é porque a multidão te abandonou que o Senhor abandonou os 12. E outra coisa, o Senhor parou para ouvir, conversar com os 12. O Senhor manteve-se com os 12. Que nós também possamos nos lembrar que quando A, B ou C, com quem convivemos, vivemos, falamos, gente do nosso trabalho, da nossa escola, da rua, às vezes até da igreja, a gente não desconte em quem fique. E nem abandone ao Senhor, a igreja, a família e quem fique. Tenhamos diálogos, conversemos, prossigamos, Pai. Ajude-nos nisso. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor.